Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula nós vamos tratar sobre os tipos de custos que existem dentro de um empreendimento de construção civil. São eles o custo direto e o custo indireto. Então vamos ver cada um deles. O custo direto é todo aquele que está ligado diretamente à execução da atividade em si. Eles fazem parte da composição de custo unitário. Por enquanto, não se preocupe com esse termo, composição de custo unitário, porque é um assunto que a gente vai ver mais à frente. Mas é importante a gente já adiantar que o custo indireto e custo indireto eles vão ter outros parâmetros mais adiante, mas até lá a gente vai retomar o raciocínio, ok? Então não se preocupe com esse termo por enquanto. Então aqui a gente tem os exemplos de materiais que são custos diretos dentro de uma edificação, dentro de uma obra. Então, por exemplo, o cimento, o tijolo, a areia, a brita, a aço, a esquadria, eles são custos diretos porque, por exemplo, o cimento ele pode se transformar em concreto, desde que misturado com areia, brita, aço. Pode se transformar também na argamassa para reboco. O tijolo pode se transformar na parede. Então, tudo aquilo que é transformado ali no processo imediatamente em um objeto físico é tido como custo direto dentro de uma construção. A mão de obra operacional é tida como custo direto. Então, pedreiro, servente, eletricista são aqueles responsáveis ali por confeccionar o produto. E os equipamentos, betoneira, responsável por fazer a criação do concreto, um andaime, compactador, entre outros. Então, esses são exemplos de custos diretos dentro de uma obra. E custo indireto são aqueles gastos que não estão envolvidos diretamente com a execução da atividade. Podemos dividir o custo indireto em 4 tipos. Então, o custo indireto, como o custo direto, ele está envolvido na composição de custos unitários. E o custo indireto ele vai estar envolvido no parâmetro chamado BDI, que são benefícios e despesas indiretas, que a gente vai ver detalhadamente mais adiante. Então, aqui, custo indireto, a gente vai ter, né, o custo administrativo. Perceba que todo o escritório de arquitetura ou engenharia, que é responsável por criar obras, ele vai ter que ter um secretário, uma secretária para poder fazer o atendimento ao cliente, agendamento, cuidar da organização do escritório em si. Impressão, papéis para poder emitir documentos, pagamento de taxas, por exemplo, a taxa da prefeitura para você poder fazer os projetos, normas técnicas para você estar embasado para fazer os seus projetos, salário de engenheiro ou arquiteto. Então perceba que o salário do profissional técnico, né, do engenheiro, do arquiteto, é tido como um custo indireto, diferentemente do custo da mão de obra operacional, que é no caso pedreiros, serventes, entre outros. O mestre de obra também entraria aqui em um custo administrativo indireto. A gente tem o custo indireto tributário, por exemplo, o custo cartorário, às vezes você precisa emitir a matrícula de algum imóvel, de algum terreno, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, você também tem que emitir, imposto de renda de pessoa jurídica, pessoa física, são itens que, sem esses itens aqui, você não consegue trabalhar, você não consegue colocar a sua empresa para funcionar. Então, são custos indiretos, eles não estão ali presentes na execução da obra, mas sem eles você não consegue trabalhar. Comercial, marketing, vendas, corretagem, os projetos também são custos comerciais. Você vai fazer a sua obra, mas quem vai vender? Normalmente não dá para ser bom em tudo. Você faz a obra e você contrata uma equipe de marketing. Hoje em dia tem um marketing digital. Você tem o corretor, que é um profissional especialista em vender. Então você vai vender, você vai dar a sua edificação para ele vender e você vai ter que pagar uma taxa para ele. Então isso também está incluso em custo indireto. E custo financeiro. Por exemplo, se você for executar com empréstimo, você vai ter que pagar esse empréstimo, então é um custo financeiro. Às vezes você não tem o recurso para fazer por conta própria, você pega um empréstimo com o banco, juros desses empréstimos, investimentos perdidos seria o quê? Caso você tenha o recurso próprio para executar, vamos supor que você pegou 100 mil, 150 mil reais para investir ali naquela construção de uma casa para vender, esse dinheiro poderia estar sendo investido e gerando retorno.
Então, enquanto você está ali construindo, que você está gastando esse dinheiro, você não tem esse retorno. Então, esse investimento perdido também entra nos custos indiretos. Então, é muito importante fazer essa divisão entre custo indireto e custo direto para que você possa ter uma maior visão do planejamento de uma obra, de um escritório de engenharia. Existem dois tipos de custo, o custo direto e o custo indireto. E é muito importante que você saiba diferenciá-los, ok? Então, na próxima aula a gente continua. Até mais!